Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Silvia Cardoso. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu estava com bastante saudade. Quero aproveitar para mandar aquele beijo para o meu pai, para minha mãe, para minha filha. Eu prometi que ia falar isso na TV, né? Um beijo para todos. Hoje a gente não tem muito tempo, então vamos direto ao assunto da aula de hoje, de ciências, que é reações químicas e equações químicas. Para a abertura da nossa aula, eu trouxe para vocês a referência de um filme, que é A Guerra do Fogo. Esse filme, ele retrata o domínio do fogo por nossos ancestrais. Então, entre as várias técnicas utilizadas pelo homem da pré-história para produzir o fogo, uma delas foi utilizando haste de madeira. Friccionando a haste de madeira na outra madeira, né, ele conseguiu produzir fogo. Isso trouxe muitas vantagens para o ser humano, né? O domínio do fogo ele contribuiu para a adaptação e, consequentemente, evolução do ser humano. Por quê, gente? Porque a partir do domínio do fogo, o ser humano ele teve a possibilidade de preparar os alimentos, de cozinhar o alimento. E dessa forma é possível, né, a gente conservar durante mais tempo, como também facilita a mastigação, digestão do alimento. Então isso trouxe muita vantagem para o ser humano. Outra questão importante é que o homem pré-histórico ele fazia grandes fogueiras ali na sua caverna para se proteger dos predadores. Então isso evitava, por exemplo, em que ele pudesse ser devorado por um leão. Então isso também possibilitou a adaptação e evolução do ser humano. E finalmente, né, o aquecimento do corpo extremamente importante nas épocas de inverno, na época de frio, isso possibilitou que o homem pudesse avançar e chegar até os dias atuais. Quando eu penso nessa história, né, da descoberta do fogo, eu gosto de me fazer uma pergunta. E é importante que vocês também, sempre diante de um conteúdo, se façam perguntas. Isso é primordial na prática da ciência, é se questionar. Eu sempre digo isso para vocês. Então, uma questão interessante e importante é a gente pensar como o ser humano descobriu que podia fazer fogo. Naquela época não tinha livro, não tinha escrita, não tinha celular, não tinha nada do que a gente tem hoje. Então, como é que ele pensou que poderia fazer fogo, independente dos fenômenos da natureza, né? Então, eu imagino que duas questões foram fundamentais para essa descoberta, né? A primeira, observando os fenômenos da natureza. Observar os fenômenos, procurar entender como esses fenômenos ocorrem, é fundamental para a construção do conhecimento, especialmente o conhecimento científico. Então, o homem começou a observar, por exemplo, que quando os raios caíam nas árvores, pode cortar aqui para a tela, tá? Quando os raios caíam nas árvores, o ser humano observou que a madeira ela pegava fogo. Então, ele imaginou que a madeira era um bom material para produzir o fogo, né? Outra coisa também observada pelo ser humano é que quando ele batia uma pedra na outra, saía faísca de fogo. Então ele começou a observar esses fenômenos e começou a pensar se seria possível que ele, através do uso desses instrumentos, né, batendo uma pedra na outra, usando a madeira, ele poderia fazer a sua fogueira, fazer o fogo. E aí foi que ele chegou à conclusão, né, criando e testando hipóteses. Ele chegou à conclusão de que se ele friccionasse uma madeira na outra, ele podia fazer o fogo. Então, uma conclusão importante está aqui, olha, foi lascando pedras que o homem descobriu o fogo. Uma das tecnologias mais importantes da humanidade até hoje. Veja que eu destaquei a palavra tecnologia. Por quê? Porque a gente associa muito tecnologia a computador, celular, né, tudo que a gente tem hoje. Mas a tecnologia, ela começou a ser desenvolvida desde a pré-história. E o domínio do fogo foi uma das principais tecnologias e mais importantes para a história do homem, tá? E a gente vai falar dessa tecnologia, dessa ciência ao longo da nossa aula de hoje. Então, primeiro, vamos entender aqui a química do fogo. O que é o fogo, gente? O fogo é a energia liberada no processo químico de transformação da matéria, ou seja, é o resultado de uma reação química que desprende luz e calor. Eu destaquei reação química porque reação química é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então, o fogo
é resultado de uma reação química. E que reação química é essa? Essa reação química aqui está ilustrada aqui nesse triângulo, que é o triângulo do fogo. É uma reação de combustão. Para que eu possa obter, para que eu possa produzir essa reação, eu preciso de 3 elementos aqui que aparecem nesse triângulo. Eu preciso de um comburente, eu preciso de um combustível e eu preciso de calor. Aqui no exemplo, né, nós temos um homem aqui fazendo fogo por aquela técnica de fricção que foi desenvolvida desde a pré-história. Então ele está fazendo aqui, ó, utilizando haste de madeira. Quem é o combustível aqui? O combustível é madeira. Quem é o comburente? É o oxigênio que está presente no ar. E o calor, ele vem do ato de fricção. Quando você, por exemplo, esfrega uma mão na outra, você vai sentir que vai esquentar. Quando você esfrega uma madeira na outra, vai esquentar também. Então esse calor, esse aquecimento da madeira vai chegar a um ponto que vai desencadear essa reação de combustão. Beleza? Então vamos entender agora o que é uma reação química. A reação química, mostra aqui na tela, é o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se. Prestem atenção nessa palavra que está em destaque. Rearranjam-se. Os átomos rearranjam-se, modificando seu estado inicial. Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas, novas substâncias. Então, toda vez, gente, que você tiver o conceito de reação química, são 2 palavras-chave importantes. É o rearranjo dos átomos, a reorganização dos átomos e a formação de novas moléculas, novas substâncias. Vamos ver aqui na imagem um exemplo de uma reação química, né? Eu tenho aqui o carvão, que é formado de carbono, elemento químico carbono, representado pela letra C, mais o gás oxigênio, formado aqui por 2 átomos de oxigênio, tá? É o O2. Quando eu junto carbono com oxigênio e forneço uma fonte de calor, que eu ligo lá o fósforo e forneço essa fonte de calor, eu vou desencadear uma reação de combustão. E aí, quando o carvão estiver queimando, eu vou ter a liberação de um gás, que é o dióxido de carbono, representado aqui pela molécula com a letra C e 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho dióxido de carbono, CO2. É importante a gente ver que na reação química, eu tenho aqui 2 lados, tá? Do lado esquerdo, eu tenho o carbono, aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, carbono e oxigênio são os reagentes. E o dióxido de carbono é o produto da reação, é o que foi formado pela reação química. Quando eu comparo um lado com o outro, vocês vão perceber que o número de átomos de carbono e oxigênio é o mesmo. Eu tenho aqui, ó, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. No produto, eu também tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, veja que a quantidade de átomos é a mesma, de um lado e do outro. O que é que mudou, gente, aí? O que mudou foi apenas a posição, a organização desses átomos. A partir daqui, a gente pode lembrar daquela lei de conservação das massas, né? Que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Continuando sobre a questão das reações químicas, existem diversas reações químicas que ocorrem no nosso cotidiano e a gente, né, pode identificar quando uma reação química está ocorrendo se a gente observar algumas evidências. Eu vou aqui citar para vocês algumas dessas. Por exemplo, deixa eu beber só um gole de água aqui, pessoal, só um minutinho. Pode cortar para a tela. Então, gente, olha, as mudanças nas propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são propriedades da matéria que impressionam o nosso sentido, como, por exemplo, a cor, o sabor, textura, odor. No número 2,
liberação de energia na forma de calor ou luz. 3, liberação de gases. 4, formação de sólido, que a gente vai chamar de precipitado. E 5, mudança de temperatura. Na imagem aqui, onde tem um homem fazendo aquele fogo com a haste de madeira, né? Quais evidências você consegue identificar nessa imagem? Olha, a gente pode observar aqui 4 exemplos. A gente tem mudança na cor, a madeira ela fica escura depois que está queimada. Mudança no odor, porque você sente o cheiro da madeira queimada, né? Você vê a liberação de energia aqui, ó, a brasa ali, pegando fogo. Então, você consegue ver essa liberação de energia. Liberação de gases, olha aqui a fumaça. Nessa fumaça tem o dióxido de carbono, a liberação de gás. Mudança de temperatura, se você tocar aqui, você vai ver que está bem quente. Então, aí são algumas evidências de reações químicas. A gente vai ver essas evidências também na próxima aula com experimentos práticos, tá? Então, aguarde essa próxima aula que vai ser bem interessante. Além das evidências de reações químicas, é importante a gente também falar sobre a velocidade das reações. Uma reação, ela pode acontecer mais lenta ou mais rapidamente. E existem fatores que vão afetar a velocidade dessa reação, tá? Então, aqui na imagem, nós temos aqui 5 fatores que podem afetar a velocidade de uma reação. Primeiro, o aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápida vai ser minha reação. 2, aumento da concentração. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu também vou aumentar a velocidade da minha reação. Aumento de pressão, que vai interferir quando eu tiver um sistema de gases, ou seja, quando os meus reagentes forem gases, né? 4, maior superfície de contato. Quanto maior o contato entre os reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. E número 5, a presença de um catalisador. O que quer dizer essa palavra catalisador? Catalisador é uma substância que vai ajudar, que vai acelerar uma reação química, como por exemplo, uma enzima. A gente tem no nosso processo digestório várias enzimas participando. Na nossa boca mesmo, tem uma enzima que participa da digestão do amido, que é a ptialina. Ela vai acelerar o processo de degradação, de digestão do amido. Então, isso é um catalisador. Beleza? Então, olhando aqui a imagem, ainda, né, pensando lá sobre a forma de fazer fogo, se eu quiser fazer fogo usando 2 gravetos, o que é preciso fazer? Quais fatores são importantes para eu fazer esse fogo? Aqui na imagem a gente pode observar, ó, que quanto mais rápido a gente girar a vareta uma na outra, maior vai ser a temperatura. E se maior for a temperatura, mais rápido vai ser o processo de combustão na madeira. Outra coisa, quando eu aumento a concentração do gás oxigênio nessa reação. Quando a pessoa obtém a brasa, você pega a brasa, vai transferir lá para um ninho de materiais que podem sofrer combustão também, como um ninho de passarinho, por exemplo. Você transfere lá a brasa para lá, você vai soprar para circular mais o oxigênio ali e o fogo ele vai se espalhar nessa reação química, tá? Outra coisa importante aqui para conseguir fazer o fogo com o graveto é aumentar a superfície de contato. Não pode ser um graveto muito fino, uma madeira muito fina, porque se a superfície de contato for pequena, a gente não consegue produzir o fogo. Beleza? Então veja só, essa aí são algumas questões das reações químicas que a gente está vendo na reação química especificamente do fogo, mas que afetam todas as reações químicas do nosso cotidiano. Não tem só a reação química de combustão. A gente tem, por exemplo, aqui, reações químicas no nosso cotidiano, por exemplo, na fotossíntese, respiração, decomposição, digestão. Em todos esses processos, a matéria ela sofre uma transformação química. Eu tenho inicialmente os reagentes, que vai sofrer a reação para formar os produtos. Resumindo aqui, por exemplo, na fotossíntese, a gente tem gás carbônico mais água, que vai sofrer uma reação, vão se rearranjar, vão se combinar para formar glicose, água e oxigênio. Esse é um grande resumo do que é reação química.
Entendendo reação química, a gente vai precisar entender agora equações químicas. Aqui eu tenho um quadro com a escrita de várias equações químicas. Então, você pode olhar para esse quadro e estar pensando, professora, eu não estou entendendo nada que está escrito nesse quadro. Para mim, está escrito tudo em grego. Bom, para você entender o que está escrito aqui, é necessário primeiro que você saiba a tabela periódica. Então, já passo aqui uma tarefa, uma obrigação para vocês. É memorizar os elementos químicos que formam a tabela periódica. Eu costumo dizer que a tabela periódica é o alfabeto da química. Por quê? Da mesma forma que eu preciso saber as letras para aprender a ler e a escrever, na química eu preciso conhecer o símbolo dos elementos químicos para eu poder escrever uma equação química, para eu poder interpretar uma reação química. Isso é necessário, tá, gente? Em outra aula eu posso passar para vocês dicas de memorização, mas já deixo aí essa tarefa para vocês que é estudar a tabela periódica. Então, vamos aqui interpretar uma equação química. A equação química, corta aqui para a imagem, a equação química é uma forma de descrever uma reação química que envolve reagentes e produtos. Então, tenho aqui uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio formando a água. Quando eu olho para essa equação, vocês têm que entender, por exemplo, quais são os reagentes e quais são os produtos, o que significa o sinal de mais, o que significa a letra G aqui, ó, e a letra L, o que indica a seta. Então, olha, aqui os reagentes vai estar sempre do lado esquerdo da equação. Aqui os reagentes é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. E o produto vai estar depois dessa seta aqui que vai indicar a direção da reação. O produto aqui no caso é a água, H2O. O sinal de mais indica a união de duas substâncias. No caso aqui eu tenho a união dos reagentes, né? O contato entre os reagentes para produzir essa reação química. Outra coisa importante que a gente precisa interpretar numa equação química é o que significa as letras e os números. Então aqui, ó, nesse quadrado vermelho, eu tenho H2. O que significa H2? H2 está representando a molécula de gás hidrogênio. O gás hidrogênio, a molécula do gás hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio. A molécula de gás carbônico, que é formada por 2 átomos de... Desculpa, gente. A molécula de oxigênio, O2, que é formada por 2 átomos de oxigênio. Aqui, eu vou fazer uma correção no slide, tá? Saiu aqui um erro de digitação. São 2 átomos de oxigênio. E a molécula da água, H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Outra questão também que a gente precisa interpretar numa equação química é o que significa essas letrinhas aqui que está entre parênteses. Isso aí indica o estado físico da substância que está participando da reação química. Então, no caso do gás hidrogênio, o G indica que ele está no estado gasoso. O gás oxigênio também no estado gasoso. Já a água, eu tenho aqui um L minúsculo, isso aqui é um L, tá? Isso está indicando que a água aqui está no estado líquido. Além de gasoso e líquido, eu tenho também estado sólido. E quando as substâncias que participam da reação estão misturadas com água, estão dissolvidas na água, eu vou ver aqui uma sigla AQ, que indica que é uma solução aquosa. Beleza até aí? A gente está chegando já ao final da nossa aula, tá? A gente tem aqui, só para concluir, outros símbolos que podem aparecer numa equação química. Por exemplo, quando uma equação ela acontece em 2 sentidos, quando ela é reversível, aparece uma seta dupla. Quando ocorre liberação de gás, eu vou ver uma seta para cima. Quando ocorre formação de precipitado, seta para baixo. Quando aparecer essa letra grega aqui, representa a presença de luz. Quando eu ver um triângulo, eu vou ver o aquecimento ou uma substância de catalisador. A gente vai agora partir para as perguntas, certo? Eu vou abrir espaço para que vocês enviem perguntas, tirem dúvidas pelo nosso WhatsApp. Eu tenho um desafio que eu coloquei aqui, mas vocês vão encontrar esse desafio também
lá no portal do educape.educacão, sem ser cedilha e sem o tio, tá? Lá vai ter o desafio com as palavras e na próxima aula eu também vou comentar esse desafio aqui, que vai ser a continuação desta aula, mais as experiências práticas que a gente vai ver, bem interessantes, tá? Nessas experiências, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar algumas substâncias, vai ver se vai mudar de cor, se não vai, se vai liberar gás, o que vai acontecer, né? São experimentos que demonstram como essas reações químicas estão presentes no nosso dia a dia. Enquanto o pessoal manda as perguntas aí, eu estou aguardando as perguntas, né? Aí, vê só, esse desafio aqui diz respeito a um conceito que a gente vai estudar na próxima aula, que é o balanceamento das equações. A gente tem que lembrar que na reação química tem que estar os dois lados da equação balanceados, né? Então vai ficar isso aí para a gente responder na próxima aula. E se vocês quiserem printar essa tela, tirar a foto dessa tela, para já ir pensando na resposta dessa pergunta aí, você pode fazer isso também, tá? Você vai pensar como é que você pode equilibrar essas reações químicas. Então é isso, tá, gente? Vamos agora aqui para ver a primeira pergunta da nossa aula. Aqui do aluno, meu nome é Juan Alexandre, Escola Sigismundo Gonçalves, Olinda. Um beijo para a galera de Olinda, para os meus alunos do Pintor Manuel Bandeira, meus amigos professores, tá? Então vamos lá para a pergunta. Se eu faço um bolo, a transformação dele será física ou química? Ótima pergunta, Juan. Vocês precisam diferenciar uma reação física de uma química. Na reação química, a substância ela permanece a mesma, ela não modifica. Por exemplo, se eu tenho água e coloco ela no congelador, vai mudar o estado físico dela, mas ela continua sendo água. Agora, se eu faço um bolo, o bolo ele vai liberar gás, vai modificar a textura, vai modificar a cor e eu vou ter uma nova substância no final dessa reação. Então, se eu tenho uma nova substância, que é o meu produto bolo, eu vou ter uma reação química. Então, só resumindo aqui, diferenciando, uma reação, uma transformação física, eu tenho a mesma substância no final da transformação, e uma transformação química, eu tenho uma nova substância no final dessa transformação. Espero ter esclarecido a tua dúvida. Vamos para a próxima pergunta aqui, né? A professora de ciências poderia me explicar o que é enzima? Com certeza. Olha só, eu vou explicar rapidinho aqui. No nosso corpo, a gente tem algumas proteínas que funcionam como enzimas. São substâncias que vão acelerar uma reação química dentro do nosso corpo, dentro das nossas células. Vou te dar um exemplo. No nosso estômago tem uma enzima chamada pepsina. Quando a gente come, né, a pepsina ela vai ajudar a digerir a proteína da carne. Então, espero ter esclarecido a dúvida de vocês. A gente se encontra na próxima aula. Foi muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Estou muito feliz pelo retorno. Espero que vocês se empenhem, acessem o AVA e respondam um desafio. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.